Olá! Dando continuidade à análise das nossas lições nesses vídeos que estamos gravando, hoje nós vamos falar sobre a revista Betel Dominical, que trata no quarto trimestre dos 10 mandamentos. E é um tema muito importante, que trata exatamente do relacionamento do homem com Deus e estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Esse é o tema central da nossa revista do quarto trimestre. E hoje nós vamos tratar do capítulo 2, da lição de número 2, que vai falar acerca do primeiro mandamento do decálogo dos 10 mandamentos, que é exatamente sobre o relacionamento direto do homem com Deus. Então vejamos, lição de número 2. Não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Os objetivos da lição são 3, que o número 1 vai falar exatamente de ensinar a importância deste primeiro mandamento do decálogo. O 2, expor que Deus não divide a sua glória com ninguém. E 3, mostrar que Deus exigia fidelidade do seu povo. Aqui, nesses 3 tópicos, mostra exatamente a questão da importância desse primeiro mandamento no que tange a adoração exclusiva a Deus, adoração somente a Deus. No 2, falar sobre a questão de que a glória deve ser dada somente a Deus, é uma adoração exclusiva a Deus. E o 3, falar sobre a fidelidade. É importante que se diga que no que tange ao mandamento, Deus exige ao cristão, aquele que serve a ele, fidelidade e obediência. A introdução é muito objetiva para mostrar exatamente o propósito da lição. Então vejamos. Veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, ou seja, ele é a base, a fundamentação do decálogo. Esta aliança de Deus com seu povo traz este comprometimento de uma postura de adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. A adoração exclusiva, direta, objetiva e única. Então esse é o preâmbulo que nos mostra verdadeiramente o objetivo desta lição. Vejamos. Número 1, tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Vejamos, esse primeiro mandamento se estende muito além da idolatria. Claro que a base é a questão de repreender, de mostrar a abominação que Deus tem acerca da idolatria. Mas vai além disso. Por quê? Porque tem um propósito de conduzir a Israel, conduzir o povo de Deus à adoração perfeita, adoração completa, de amor, de fidelidade, de temor e de sinceridade diante de Deus. Então tem uma abrangência muito maior, que vai muito além do pecado da idolatria. Tópico 1.1, que vai mostrar sobre o alicerce dos mandamentos. Os decretos de Deus deveriam delinear e governar o relacionamento de Israel com ele, para estar realmente regulamentando e direcionando o povo de Deus a uma perfeita obediência, uma perfeita adoração a Deus. Eles deveriam adorar somente ao Senhor. O primeiro mandamento é a base, é o alicerce dessa fidelidade e a adoração a Deus. Vamos para o próximo tópico. 1.2, absoluta fidelidade. Deus exige do seu povo fidelidade, ou seja, compromisso fiel. Nada na vida deve nos interessar mais do que amar e adorar e ser amado por Deus. Isso é preeminente, é ponto decisivo para o cristão, esse compromisso de adorar a Deus. Se temos outro interesse que não seja esse, seria um interesse escuso e egoísta. Nosso relacionamento com Deus deve ser sincero, exclusivo e devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. A fidelidade a Deus deve ser uma primícia na vida do cristão, ou seja, deve estar em primeiro lugar
Nós não podemos abrir mão dessa prioridade para Deus. E na vida do cristão, e acima de qualquer interesse ou desejo. Quando a gente fala sobre isso, a gente coloca que Deus deve estar em primeiro lugar e os interesses individuais, particulares, os interesses egoístas devem ser relegados, devem ser desprezados, porque Deus deve estar em primeiro lugar na vida do cristão. 1.3 vai falar sobre um Deus singular, um Deus único. A singularidade de Deus perpassa pela sua soberania e magnificência. Deus é único e verdadeiro. Olha só, o cristão precisa conhecê-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Devemos conhecer e buscar a Deus, saber quem é Deus e que Ele exige de nós o que realmente Deus exige de nós. Ou seja, essa exclusividade, esse interesse pleno de servir, de adorar, de ser sincero no serviço cristão. Isso é de suma importância, principalmente porque Deus conhece os corações e conhece as nossas intenções. Vamos à frente. O capítulo 2, o tópico 2, vai falar apenas um Deus, o único. Aqui nós estamos falando exatamente do único e do verdadeiro Deus. O Senhor mostrou que tinha poder sobre tudo e todos, quando libertou o povo hebreu da escravidão no Egito com mão forte, com mão poderosa, e que eles deveriam lançar fora os deuses estranhos. Ou seja, eles deveriam desapegar totalmente daqueles deuses pagãos lá do Egito, porque o Egito era um país de múltiplos deuses, de uma idolatria muito grande. E o povo hebreu ali, na escravidão durante 400 anos, eles conviviam com essa idolatria muito presente. E aqui a proposta de Deus no Decálogo era exatamente que eles deveriam desapegar totalmente daquela idolatria que eles conheceram lá no Egito e se apegar intensamente ao Deus único e verdadeiro. 2.1 vai falar sobre a posição divina. No mundo antigo era infestado de divindades pagãs. Em toda aquela região do Oriente Médio, naqueles países ali, todos eles praticavam uma idolatria multiforme, vários deuses. E a proposta de Deus era uma adoração exclusiva para o povo hebreu. Deus não estava somente criando uma cultura monoteísta, muito mais do que isso. Estava sim colocando um basta nas falsas divindades. Aqui o primeiro mandamento é bem enfático em dizer: só terás diante de mim uma adoração completa e perfeita, abandonando e desprezando todas as outras divindades falsas e pagãs. Vamos à frente. 2.2, respeite a minha presença. Aos israelitas era ordenado manter uma aliança de lealdade. Aqui estamos falando de fidelidade, de compromisso. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Note que o Deus que a gente colocou ali como Deus pagão vem com D minúsculo. Por quê? Porque são deuses falsos, divindades heréticas, divindades pagãs. Literalmente está proibido adorar falsos deuses, ou seja, estabelecer uma falsa divindade. É como insultar a Deus no seu rosto. Deus não divide a sua adoração. Aqui nós podemos transportar para a nossa contemporaneidade. Por quê? Porque hoje em dia nós vemos também essa idolatria muito presente na sociedade. Vamos à frente. 2.3 vai falar sobre jamais quebre o mandamento. O grande rei Salomão, aqui já muito tempo depois do Decálogo, o grande rei Salomão foi um rei muito abençoado. Ele recebeu de Deus riqueza, glória e sabedoria, mas ao final do seu reinado, depois de ter muitas esposas e fazer aliança com muitos povos,
Salomão, no final do seu reinado, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Agora você imagine um rei que tinha 1000 mulheres, preste bem atenção nisso. Mas ao final do seu reinado, ele quebrou o seu mandamento de adorar somente o Deus verdadeiro, passando a erguer altares aos deuses das nações pagãs, aos deuses pagãs daquelas nações circunvizinhas. Por quê? Porque ele estabeleceu casamentos com princesas e relação com essas nações, e essas nações eram pagãs, essas princesas eram idólatras, e ele fez uma aliança com esse povo pagão e com essa idolatria. Foi aí que Deus rejeitou tanto Salomão como rejeitou o reinado dos seus filhos. Tanto é que o reino de Israel foi dividido durante o reinado do seu filho Roboão e o seu sobrinho Jeroboão, que passou Israel a ser dividido entre reino do sul e reino do norte. Deus rejeitou e permitiu a divisão e a derrota de Israel pelas nações inimigas. Então aqui nós vemos que quando se quebra o mandamento de adoração exclusiva a Deus, aí vem a maldição. Foi o que aconteceu neste exemplo aqui do rei Salomão. Vamos para o ponto 3, que vai falar somente Deus deve ser adorado. Adoração exclusiva. Nós somos tentados a adorar outros deuses. Porém, só existe uma maneira de permanecermos fiéis à adoração ao nosso Deus, tendo uma vida diária de oração, de relacionamento pessoal com Deus e de intenso fervor diante do Senhor. Ou seja, esse compromisso com a palavra, esse compromisso com a adoração, esse compromisso com a comunhão com o povo de Deus, isso vai com certeza gerar em nós essa adoração perfeita, essa adoração completa ao único e verdadeiro Deus. 3.1 vai falar sobre o foco, ter foco. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que queremos alcançar. Ter objetivo, quando nosso foco estar em servir e adorar a Deus, nada vai desviar a nossa atenção e o nosso empenho nesse objetivo. Adorar deve ser o centro da nossa existência. O que eu aprendo aqui, queridos? É que ter foco é perseverar, ter foco é permanecer, ter foco é estar em obediência e fidelidade a Deus o tempo todo, ter uma vida linear na presença de Deus. Esse é o objetivo principal. Vamos à frente. 3.2 vai falar sobre a escolha, escolher apenas um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma diversidade de caminhos, de propostas no meio religioso, mas é preciso nós termos essa escolha e sermos firmes, perseverantes na escolha. Muitas vezes interessantes e atrativas, porém, para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor, dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ter essa disposição de estar firmes na palavra, no compromisso com Deus, estarmos intimamente ligados ao Espírito Santo. 3.3 vai falar, amando a Deus com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, a alma e o pensamento. Deus espera que o adoremos com uma expressão de reverência e de ação de graças. Portanto, apresentemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui essa proposta é estar perseverando, andando na presença de Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo um propósito genuíno, porque certamente Deus vai agradar de nós. Espero que esse resumo venha contribuir com o auxílio dos nossos professores
para evidenciar esta aula de domingo e tenho certeza que vamos ser edificados grandemente com essa lição. Deus abençoe a todos, até a nossa próxima lição.